Eu sou o David Guedes e esse é o Economia Sem Treta, o programa que eu faço em parceria com a Binance, a gigante das criptomoedas. E no episódio de hoje nós vamos entender um pouquinho a diferença entre investimentos passivos e investimentos ativos. Bora lá? Bom, para começo de conversa, caso você ainda não saiba, existem investimentos passivos e investimentos ativos. Eu vou te explicar a diferença entre eles, também a diferença de perfil de investidor para cada um deles, já que um tipo de investimento é ideal para um tipo de investidor e outro tipo de investimento é melhor para outro tipo de investidor. Nos investimentos passivos significa que não há uma gestão ativa, ou seja, você investe o dinheiro e já tem ali alguns critérios pré-estabelecidos que vão controlar aquela gestão passiva, como por exemplo o que a gente vê nos ETFs, que são os fundos de índices. Eles simplesmente perseguem um índice colocando ali, por exemplo, as maiores ações em termos de capitalização da Bolsa de Valores, as maiores criptos em termos de capitalização também, divididas exatamente no percentual em que cada uma delas representa dentro de um índice hipotético. Existem diversos tipos de índices e o que você precisa entender é que tem como investir neles através de um ETF, que simplesmente vai replicar o índice. E obviamente aqui a gente vai ter também uma taxa para pagar em cima disso, em cima dessa gestão, entre aspas, que é uma gestão passiva. E justamente por ser uma gestão passiva, essas taxas tendem a ser bem menores quando a gente compara principalmente com fundos de gestão ativa, que eu já vou explicar na sequência. E como esses fundos de gestão passiva simplesmente perseguem um índice, não demandam muito estudo, por exemplo, já que você simplesmente compra eles e eles vão seguir aquele índice de fato. E eles também não demandam muito acompanhamento, já que o próprio fundo de índice tem um rebalanceamento dentro dele, ou seja, se determinado ativo ali dentro perder percentual de capitalização frente aos outros que pertencem ao mesmo índice, ele vai rebalancear isso de tempos em tempos, ou seja, existe ali dentro da gestão passiva um rebalanceamento, um reequilíbrio dos ativos em si. Outro detalhe é que quem opta por investimentos passivos, como ETFs, precisa ter uma mentalidade de longo prazo, comprar, manter e seguir comprando conforme vai passando o tempo. Dentre os pontos positivos, como eu já citei, as taxas são bem menores em comparação aos fundos ativos. Existe uma transparência onde você consegue simplesmente acompanhar o índice do mercado e ver exatamente como o ETF está se comportando frente ao índice, aquele rebalanceamento, você sabe exatamente aquilo que ele está comprando, diminuindo e aumentando posição conforme persegue o índice. Demanda um tempo bem menor de acompanhamento, já que as regras já são ali pré-estabelecidas, e também fazem com que o investidor que opte por fundos passivos persiga a rentabilidade média do mercado, ou seja, já que eles vão perseguir os índices, aquilo que os índices representam, a média do mercado vai ser a rentabilidade, o retorno do investidor. E vale lembrar aqui que muita gente que estuda gasta mais tempo para superar o mercado, acaba não conseguindo superar pessoas que simplesmente investem de maneira passiva perseguindo o índice. Já em relação aos pontos negativos, eu destaco principalmente a limitação do retorno aos índices. Os fundos de gestão passiva são ideais para investidores que querem ter exposição na renda variável, mas dentro dela são bem mais conservadores. Em relação ao investimento ativo, nós temos tanto a gestão própria de carteira, a gestão pessoal, quanto também a gestão dos fundos. Elas são muito parecidas, a diferença está entre delegar a uma equipe para cuidar dos investimentos e que vai cobrar por isso ou fazer isso por conta própria. Mas aqui eu não separo, a gestão ativa ela é muito parecida, independente se você vai fazer por conta ou se vai delegar. Nesse caso, como nós estamos falando de investimentos ativos, ambos se enquadram. Nos fundos, você delega as decisões de investimentos a terceiros, então você vai lá, coloca dinheiro nos fundos ativos e tem uma equipe que vai fazer a gestão desse dinheiro, comprando e vendendo, buscando performance superior à performance do mercado e vão cobrar mais caro por isso, obviamente. E aqui só para deixar claro, embora todos busquem uma performance superior à do mercado, não existe garantia alguma de que eles vão conseguir. O investimento ativo envolve conhecimento profundo, análise constante e também um pouco de timing. Não à toa os fundos costumam comprar e vender o tempo todo, justamente em busca de rentabilidades superiores à rentabilidade média do mercado. Então aquele pensamento de comprar e manter para o longo prazo é um pouquinho diferente aqui na gestão ativa, principalmente quando a gente fala de fundos. Eles costumam movimentar muito mais em comparação a um investimento passivo como um ETF, por exemplo. Em relação aos pontos positivos, nós temos justamente o potencial maior de retorno do que a média do mercado. E em relação a pontos negativos, os destaques são que
para conseguir uma rentabilidade maior, um potencial de rentabilidade maior do que a média do mercado, se corre mais riscos na gestão ativa e também o tempo gasto é maior. Em termos de perfil, os investimentos de gestão ativa são mais indicados para investidores que têm um perfil dentro da renda variável mais moderado ou agressivo. Bom, com esse vídeo eu espero que você tenha conseguido entender as diferenças práticas entre investimentos passivos e investimentos ativos, assim como os prós e contras e para quem é mais indicado cada um deles. Agora já segue o canal da Binance e ativa o sininho para acompanhar os demais vídeos de como entender a economia sem treta. A gente se vê no próximo, um forte abraço e até lá.